Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite a todos que nos ouvem, que vai nos ouvir também através aí das redes sociais, do YouTube, Facebook, enfim. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, mais uma vez aqui na nossa congregação da Aliança Renovada para assim estar vendo uma palavra, discutindo aqui com os irmãos uma palavra, até uma palavra que se encontra em Neemias. E a nossa meditação, estamos aqui hoje o evangelista João, o pastor Ariel, o pastor Reinaldo, a pastora Ana Paula, a nossa irmã Aninha. E temos meditado aqui no capítulo 5 de Neemias. E a gente gostaria assim de estar explanando um pouco aos irmãos o entendimento nosso dentro dessa palavra, E essa palavra traz até uma meditação com relação ao momento que nós estamos enfrentando, ao que nós estamos vivendo. Capítulo 5 do livro de Neemias, versículo 1, diz assim: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos dos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Olha, irmãos, o que a gente pode observar e o que nós observamos já aqui, discutimos dentro dessa palavra, é que Neemias estava lidando com uma crise moral que havia se estabelecido em um momento de dificuldade que o povo estava enfrentando. No momento de grande dificuldade que aquele povo estava passando, o povo tinha sido destruído, estava tentando se reerguer. E então os próprios irmãos, os próprios compatriotas deles começaram a abusar, viram aí uma oportunidade de ter lucro em cima da dificuldade alheia, em cima da dificuldade do próximo. E dentro disso, irmãos, igreja, nós entendemos o que? Neemias aqui ele tem o trabalho de restaurar a moral. Ele já estava trabalhando para restaurar a estrutura da cidade. Agora ele começa a trabalhar para restaurar a moral e a esperança também daqueles que já haviam perdido a esperança. Então ele chama aqueles aproveitadores e traz uma repreensão. Nisso aqui, irmãos, nós podemos aplicar de forma muito objetiva na nossa vida, porque aqui nós podemos ver o que nós não devemos fazer nesse momento em que estamos enfrentando grande dificuldade. Nós não devemos fazer, irmãos, aproveitar, deixar que dentro de nós cresça um orgulho, uma ganância, alguma outra situação, e no momento de fraqueza, de dificuldade de outra pessoa, a gente vê a oportunidade de ter lucro, a gente vê a oportunidade de sair por cima da situação.
E nós vemos que isso é abominável ao Senhor, na lei dele. É tanto que Neemias repreende o povo, chama o povo para se reunir, e ele repreende o povo e mostra dentro da palavra de Deus que aquilo estava errado, pois eles estavam fazendo isso com o próprio povo do qual eles pertenciam. Isso era abominável aos olhos do Senhor. E a gente vê, irmãos, que Neemias ele desenrola aquela repreensão, avisando o povo a respeito de que por causa dos juros que era abusivo, por causa da situação que eles estavam causando no povo, eles estavam tendo que vender os próprios filhos como escravos. E Neemias já havia trabalhado de forma a comprar de volta o povo, e ele ia ter que comprar de novo, porque o povo estava vendendo. Era uma situação, irmãos, em que nós devemos observar e meditar no seguinte: não devemos vender o nosso irmão, não devemos. A partir do momento em que a gente acha a oportunidade de sair por cima do nosso irmão, nós vamos deixar ele uma dificuldade muito terrível, e nós vamos acabar vendendo o nosso irmão para o nosso inimigo. E o que Neemias temia era isso, porque o povo, numa grande dificuldade, acabava sendo vendido para o inimigo, e ele tinha que ir lá e comprar o povo de volta. Então, irmãos, nós temos que ver que uma falha no nosso caráter pode trazer uma dificuldade muito maior para um irmão. E a gente pode aplicar isso, irmãos, em várias áreas da nossa vida. Você pode aplicar isso no seu casamento. Você pode aplicar isso na vida conjugal com o seu esposo, com a sua esposa. Porque se você quiser tirar vantagem de uma confiança, você pode trair. Se você quiser tirar vantagem de uma situação ou outra, você pode querer sempre estar por cima de uma situação, sempre querer sair certo, e a outra pessoa sempre como errado. Isso pode ser aplicado em várias áreas, irmãos. E outro ponto que nós gostaríamos também de estar meditando, e nós vimos aqui o que nós não devemos fazer como cristão, e agora a gente quer meditar no ponto, irmãos, do que nós devemos fazer como cristão, e que se encontra aqui no verso 14, que fala assim: além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Irmãos, não pensa que essa é uma palavra para o presidente da república ouvir, para o nosso governador ouvir, que é uma palavra para o nosso prefeito, para o vereador ouvir. Essa é uma palavra para o crente ouvir, essa é uma palavra para nós ouvir. Por quê, irmãos? Se nós tivermos moral e caráter, e nós tivermos com o nosso caráter ligado ao espiritual, que é a palavra de Deus, uma vida cristã, você pode ter certeza, irmãos, se o povo for justo, andar em justiça, o povo vai ter caráter e moral de cobrar os governantes e fazer com que eles andem na linha. E essa é uma palavra para nós. Como cristão, o que nós devemos fazer? O que Neemias fez. Não aproveitou da situação. Procurou olhar para o lado e ver anterior a ele, os que tiveram no poder abusaram do povo. Agora era a hora dele mostrar o valor dele como alguém que crê em Deus, como alguém que teme o Senhor. Irmãos, agora é a hora de nós mostrarmos a nossa face de cristãos. Agora é a hora de nós expormos a nossa face, a nossa fé, e com confiança em Deus, fazer diferente do que está sendo feito. Nós temos a oportunidade agora de provar e de cumprir o amor que Jesus Cristo falou para a gente cumprir. É no amor que o cristão é visto, que ele é um cristão verdadeiro. Agora é a hora, irmãos.
Agora é a hora. O que nós não devemos fazer, nós já vimos. E o que nós devemos fazer está aqui. Devemos olhar primeiro para a necessidade do próximo, para aquele que está do nosso lado. Se nesse momento, irmãos, nesse momento, talvez você fez uma compra no final de semana e na sua casa você tem um estoque bom, mas talvez o seu vizinho está precisando. Quantas pessoas agora que estão dentro de casa, na quarentena, que ele depende do que ele ganha no dia para sobreviver. E talvez na nossa casa a gente tenha estocado que dá para auxiliar alguém, irmãos. Não é hora da gente olhar só para nós, é hora da gente olhar para o próximo e ver que quem faz isso é o ímpio, é o pagão, é o mundano. Ele é que faz isso. Olha só para si e tira proveito da situação. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu quero estar deixando para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter derramado graça sobre as nossas vidas, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Deus, que os corações, ó Pai, possam ser tocados por essa palavra. E como cristãos, nós possamos mostrar a nossa face. Como igreja, nós possamos lembrar daqueles que estão à nossa volta. E que o seu poder possa se manifestar em nome de Jesus. Oh Deus, independente de quem está ao nosso lado, seja ímpio, seja alguém que nos feriu, alguém que nos atacou outrora, esse é o momento de amar o nosso inimigo. Esse é o momento de amar o necessitado, de cumprir a sua palavra. Nos dê graça para a gente cumprir, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe.